Olá pessoal, nesse vídeo iremos tratar sobre o fenômeno de difração da luz. Como já sabemos, a difração ela ocorre, é uma propriedade que a luz ou uma onda tem, vamos dizer assim, de contornar objetos. Então, por exemplo, se eu tenho um obstáculo ou, por exemplo, uma fenda aqui, e eu vou passar uma onda por essa fenda, eu posso ter um fenômeno de difração, ou seja, essa luz ou essa onda, ela pode vir a eventualmente contornar, ou seja, ela vai ter os raios que vão ser desviados aqui ao longo dessa trajetória. Só que o detalhe importante, o primeiro ponto importante que a gente precisa lembrar, de quando ocorre essa difração, tá? A difração ela só vai ocorrer, na verdade, quando a abertura da fenda ela for praticamente da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da luz incidente. Okay? E isso explica o fato de por que a gente não observa também no nosso dia a dia fenômenos de difração da luz. Difração de uma onda sonora a gente tem mais costume, a gente repara isso mais. Por exemplo, se eu estou aqui falando num ambiente, e aí eu só tenho uma porta que sai aqui da minha sala para um outro ambiente. Eu só consigo ouvir o som num outro ambiente exatamente porque o som ele passa pela porta, então ele difrata, e aí, então ele vai se desviando, então ele contorna ali essa porta, então a gente consegue ouvir o som num outro ambiente. Agora, se eu jogasse um feixe de luz passando por essa porta, eu continuaria vendo somente um feixe de luz atravessando essa porta. Por quê? Por que eu não vejo, por exemplo, a luz se dispersando e formando um padrão como esse de difração? A gente não vê isso porque o comprimento de onda da luz ele é muito pequeno. Tá? E a porta, comparado com, por exemplo, o comprimento de uma porta. Então, o comprimento de uma porta é bem maior que o comprimento de onda de uma luz. Por exemplo, no visível, a gente sabe que o comprimento de onda da luz ele vai de 400 nanômetros até aproximadamente 700 nanômetros. Okay? Então, isso faz com que, para que eu observe fenômenos de difração da luz no visível, eu precisaria de ter uma fenda, ou seja, uma abertura aqui que tivesse o comprimento aproximadamente aí entre a faixa de 400 a 700 nanômetros. Okay? Fora isso, a gente não observa esse tipo de efeito. É claro que então, se eu mudo o comprimento de onda, eu posso então alterar o comprimento dessa fenda. Tá? Só que aí, além de a gente observar na difração esse desvio aqui dos meus raios, de eles se curvarem, vamos dizer assim, tá? O fenômeno de interferência que a gente já estudou, ele também acaba ocorrendo. A luz, nesse caso, ela vai interferir com ela mesma. Então, por exemplo, na hora que eu jogo, por exemplo, uma onda por uma fenda, e se essa fenda, então, tem um comprimento aqui, mais ou menos da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, na hora que essa onda ela se difratar, note que o que a gente vai observar, na verdade, é um padrão como esse. Vamos supor que eu estou jogando uma luz branca aqui. Então, note que, olha só, eu vou observar aqui um máximo central. Esse máximo central ele vai ter aqui um comprimento maior do que essa fenda, porque eu estou tendo essa difração, ou seja, a luz está saindo aqui, ela começa chegando aqui, por exemplo, como uma onda plana, só que ela sai aqui como uma onda esférica, então ela muda o seu padrão. Então eu vou projetar aqui uma coisa que vai ser maior, só que eu ainda vou ter aqui fenômenos de interferência, ou seja, eu vou ter regiões onde, dependendo aqui das distâncias, eu vou ter regiões onde eu vou ter uma interferência destrutiva e regiões onde eu vou ter interferência construtiva, tá? Ou seja, na minha difração, na verdade, a gente sempre observa também um fenômeno junto de interferência. Tá? Só que aqui note que eu estou, quando a gente estudou, por exemplo, interferência, a gente considerava 2 fendas ou mais. Aqui eu tenho somente uma fenda. Tá? Então, mesmo assim, esse fenômeno vai acontecer. Okay?
Bom, para a gente entender, né, por que ocorre essa difração e por que vai ocorrer essa interferência, né, a gente normalmente usa aqui o princípio de Huygens, que ele fala para a gente, né, que cada frente de onda, em cada frente eu posso aqui considerar como formada por infinitas fontes de onda, e cada fonte de onda gera uma nova onda, né? E na hora que eu somar isso tudo num ponto, eu tenho uma segunda frente de onda aqui. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, por exemplo, na hora que eu for tratar essa minha única fenda, né, eu vou falar que, na verdade, entre esse espaço das minhas fendas aqui, eu tenho infinitas fontes de luz. Cada pontinho desse aqui vai ser uma nova fonte de luz. E aí sim, matematicamente, o que eu vou fazer? Eu vou falar com que essa minha fonte de luz, ela pode interferir construtivamente ou destrutivamente com uma outra fonte de luz qualquer aqui. Tá? Então, essas fontes de luz que vão se interferir em gerar o meu padrão de difração. Ok? Bom, matematicamente, para a gente descrever, né, a gente pode usar o mesmo raciocínio, a mesma ideia que foi usada para estudar a interferência. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai assumir sempre aqui, né, é que o comprimento, ou seja, a distância entre a minha fenda e o meu anteparo, ela é muito maior do que a espessura dessa fenda. Tá? Note que agora a gente não está falando entre distâncias entre fendas, porque eu tenho somente um, tá? Então eu vou denotar por esse A aqui a espessura de uma única fenda, então isso é a espessura dessa fenda. Quando essa espessura for muito menor do que esse comprimento, o que a gente pode fazer? Eu posso tratar tudo como raios paralelos, né? Então, apesar daqui eu estar desenhando dois feixes, né, que os raios não são paralelos, quando essa distância for muito grande, né, eu posso, como uma aproximação bem razoável, né, eu posso falar que esses dois raios sairão paralelos. Né? E aí a gente aplica a mesma ideia. Né? Quando que eu posso ter, por exemplo, uma interferência agora destrutiva entre esses dois raios? Lembrando, para mim ter uma interferência destrutiva, a diferença de caminho tem que ser múltiplo semi-inteiro do comprimento de onda. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho uma fonte bem na borda aqui, tá? Vou considerar uma fontezinha, né? Um raio de luz que passa saindo aqui bem da borda, tá? E um outro raio de luz que está exatamente posicionado aqui no centro dessa fenda, ou seja, né, a distância entre esses dois raios aqui é A sobre 2, né? Metade da distância da espessura da fenda, tá? Na hora que eu for fazer, então, e determinar a diferença de caminho, como eu tenho os raios paralelos, eu vou ver que a diferença de caminho vai ser exatamente este comprimento, né? E aí este comprimento vai ser o quê? Seno desse ângulo, seno de θ vezes este lado, né? Este lado é exatamente seno de θ vezes essa distância que é A sobre 2, correto? Então, nesse caso, então, a diferença de caminho, né, é A sobre 2 seno de θ, e quando essa diferença de caminho for igual a metade, por exemplo, do meu comprimento de onda, eu tenho uma interferência que vai ser destrutiva. Tá? Então, por exemplo, esta é uma relação que gera, né, uma interferência destrutiva. Tá? Só que a gente pode ir seguindo. Né? Por exemplo, eu posso ter uma segunda condição onde eu vou também gerar uma interferência destrutiva, por exemplo, pegar uma onda, né? Um raio que está também na borda, mas aqui um outro raio que está a 1/4, né, da distância entre as fendas, né, a espessura da fenda. Tá? Então, na hora que eu pegar, então, agora a diferença de caminho, vai ser o quê? 1/4 sobre vezes seno de θ. Isso ainda tem que ser igual a um lambda sobre 2, porque eu quero aqui uma interferência que vai ser destrutiva. Tá? Então, nesse caso, eu vou chegar aqui numa segunda relação. Note que eu tinha chegado anteriormente numa relação quando eu interagia aqui um feixe na borda com um feixe no centro da fenda, eu tinha uma interferência destrutiva, e aí eu tinha essa expressão, né? A seno de θ era igual a 1 vezes lambda, né? Agora eu tenho A seno de θ igual a 2 lambda, né? Se eu for generalizando isso, o que eu posso fazer? Eu posso escrever que para todo A seno de θ é igual
a m lambda com m igual a 1, 2, 3 e assim por diante, eu sempre estarei numa condição de interferência destrutiva, ok? Então, nesse caso eu vou ter o meu primeiro mínimo de difração, né? Nesse caso eu vou ter o meu segundo mínimo de difração, e aí, de forma geral, eu vou ter o meu enésimo mínimo de difração, né? Então, eu teria, esse é o meu primeiro mínimo, este é o meu segundo mínimo de difração, aqui eu vou ter o terceiro e assim por diante, tá? Só que ao contrário, né, da interferência, onde na interferência a gente, as intensidades em princípio, né, elas ficariam aqui sempre no mesmo valor, quando a gente tem um fenômeno de interferência puro, né, que na verdade não é o que ocorre na realidade, as intensidades ainda assim elas vão diminuindo, tá? Mas aqui, note que as intensidades elas não são mais iguais, né? Eu vou ter um máximo de intensidade no centro, ok? Só que os outros máximos, que não são os máximos centrais, a intensidade deles serão cada vez menores, né? Até chegar uma hora que eu não vou observar nenhuma intensidade aqui, tá? Ou seja, a gente vai observar na prática, né, somente alguns máximos e mínimos aqui de interferência quando eu estou numa condição de difração, ok? E aí a gente pode, né, proceder da forma análoga. Então esse ângulo θ eu posso falar que na verdade é este ângulo θ aqui, e aí então eu falo, né, que o seno de θ na verdade vai ser a distância do centro até o meu máximo ou mínimo, né, em um determinado ponto, dividido pela hipotenusa, que vai ser raiz de L ao quadrado mais y ao quadrado. Né? E aí, quando eu estiver interessado somente nos primeiros mínimos, nos primeiros máximos, ou seja, quando esse ângulo θ for pequeno, né, eu posso falar que seno de θ é aproximadamente igual a θ, que é aproximadamente igual a tangente de θ, e aí eu tenho uma simplificação aqui dessa expressão, ok? Eu vou simplificar isso, né? Basicamente eu vou falar que isso aqui eu não preciso, né, de contar esta raiz, tá? Então fica simplesmente y sobre L, ok? Bom, então nessa condição, né, então eu vou ter aqui os meus mínimos. Normalmente quando a gente está estudando difração, a gente normalmente olha mais pelos mínimos, né? Porque são mais fáceis de serem medidos, tá? Eles ficam mais definidos, os mínimos. Aqui eu vou mostrar uma imagem na sequência, tá? Então a gente normalmente mede os mínimos, né? Como, por exemplo, está aqui nessa figura, né? Então é muito mais fácil aqui eu achar, por exemplo, em relação ao meu máximo central, eu vou vir aqui e medir aonde que eu tenho o meu primeiro mínimo, tá? Ou o meu segundo mínimo de difração, ok? Então, a matemática envolvida ela é praticamente a mesma usada quando a gente trabalha com interferência, né? Só que aqui, agora, o único detalhe é que eu tenho a interferência de uma onda com ela mesma, né? Ela vai ter partes dessa onda, né? Regiões dessa onda vão sofrer interferências que podem ser construtivas ou destrutivas, tá? Mas aí o que acontece, por exemplo, agora se eu for somar os dois casos, né? Porque até então a gente tinha visto somente, por exemplo, eu tinha aqui, por exemplo, duas fendas, né? Só que aí lá eu tinha duas fendas, só que eu falava que em princípio eu não tinha difração, eu só tinha interferência, né? Nesse caso eu gerava um padrão como esse. Eu gero um padrão de interferência onde eu tenho vários máximos e mínimos aqui, né? Agora, se eu vi que quando eu tenho somente uma fenda, né, eu gero um padrão de difração como esse, tá? Agora, o que acontece quando eu tenho duas fendas, que tem agora, né, para me ter difração, o comprimento, né, dessa fenda, a espessura dessa fenda precisa ser também aproximadamente igual ao comprimento de onda da luz incidente, tá? Então, nessa condição, eu vou ter difração. E aí vamos supor, né, que essas distâncias aqui vão ser todas as mesmas, tá? Ou seja, a espessura das duas fendas são iguais, né? E aí a distância entre as duas fendas eu vou chamar aqui de D, como a gente tinha feito anteriormente, tá? Então, nesse caso, olha só, na hora que eu tiver uma condição como essa, onde eu vou ter interferência somado à difração, o que a gente vai observar na realidade é um padrão como esse,
onde eu vou ter, como se eu estivesse multiplicando essas duas funções, né? Eu vou continuar a observar os meus máximos e mínimos aqui de interferência, só que somado a esses máximos e mínimos de interferência, eu continuo observando os meus mínimos e máximos de difração, né? Onde aqui eu tenho os dois mínimos, né? Um para cada lado de difração, eu teria um segundo mínimo de difração que não está aparecendo aqui, mas seria no final, né? E aí que eu tenho o meu máximo central de difração, meu segundo máximo, né, de difração também, tá? Ou seja, eu vou superpor aqui os meus dois padrões, né? Então, por exemplo, né, somente eu jogo uma luz, né, numa condição que ela pode difratar em uma única fenda, tá? Eu vou observar um padrão como esse, né? Então, eu tenho aqui o meu máximo central, meu primeiro mínimo de difração e aqui o segundo, né, máximo de difração, segundo mínimo de difração e assim por diante. Agora, se eu tenho essa mesma fenda, só que eu coloco duas fendas de mesma espessura muito próximas, ou seja, eu vou ter, além de tudo, ter que considerar a interferência entre essas duas fendas, né? Eu vou ter uma situação como essa. Note que as distâncias aqui, olha só, dos mínimos, né, de difração, eles continuam o mesmo. Eu continuo aqui com uma intensidade máxima no centro, né? E aí os outros máximos de difração aqui, né? Eu continuo com o mesmo padrão, só que agora eu vou observar também uma interferência entre essas duas ondas, né? Entre essas duas fendas separadas, né? Ou seja, eu começo a observar aqui, ó, os máximos, né, e mínimos de interferência. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu dei para vocês um experimento como esse, que eu dei essa imagem, né? E aí eu quero saber, por exemplo, qual que é a espessura de cada fenda, né? Supondo que as duas fendas têm a mesma espessura. Eu poderia simplesmente vir aqui e medir, vamos supor que aqui é o centro, né? Peço essa distância, né? Se eu medir essa distância, né? E aí eu relacionar lá com aquela equação A seno de θ é igual a lambda, né? Eu estaria no primeiro mínimo de difração, ok? Então, lembrando, né, que o seno de θ é y sobre L2 mais y2, né? Então eu consigo, se eu medir o y, né, e medir o L, né, eu consigo saber o seno de θ, então, por exemplo, eu conseguiria determinar o valor de A. Agora, se eu medir essa distância aqui, né, um outro y' aqui, neste caso eu estaria, então vamos até pegar aqui agora no máximo, né, meu máximo central e pegar aqui esse y que vai ser meu primeiro máximo de interferência aqui, né? Então, nesse caso eu tenho que d seno de θ é igual a lambda. Só que agora, isto aqui, ó, é a distância entre as fendas, tá? Isso aqui é a espessura de cada fenda, né? Então, se eu faço essas duas medidas, eu também consigo saber a distância entre cada uma das fendas. Então, eu vou ver um padrão como esse, ok? Bom, isso tudo, pessoal, como eu disse lá no início, né? Quando essa distância L for muito maior do que essas espessuras, né? Só para chamar a atenção, né? O que aconteceria se isso não for verdade, tá? Quando a gente fala, né, que essas distâncias são muito grandes, tá? A gente normalmente vai chamar esse fenômeno de difração de Fraunhofer, né? E isso vale tanto para difração quanto para interferência, né? Que é o que a gente analisou aqui e determinou matematicamente o que acontece, tá? Só que quando essa distância ela não for muito grande, né? Além da matemática eu não poder mais falar, por exemplo, né, que a minha diferença de caminho vai ser simplesmente isso, porque isso deixa de ser um raio paralelo, né? Então, diferença de caminho vai mudar, tá? Então, a matemática toda envolvida, ela muda, ela fica um pouco mais complicada, só que o meu padrão de interferência e difração também muda, tá? Então, por exemplo, se eu aproximar o meu anteparo, né, da minha fenda, o que a gente vai observar é um padrão como esse aqui, né, que fica bem diferente do que a gente está observando aqui quando o anteparo está a uma grande distância, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai chamar de difração de Fresnel, tá? Então, é só para anotar, né?
que tanto a matemática quanto o padrão ele muda quando eu tenho uma distância, por exemplo, L aqui, que agora vamos supor ele é aproximadamente igual ao A, né? Então meu padrão ele fica bem diferente, tá? Então a matemática, né, para ser descrita aqui, ela é bem mais aprimorada, tá? Desse efeito que a gente não vai tratar aqui, mas só para chamar a atenção, né? Para a gente ter cuidado, né? Que a gente está sempre analisando aqui somente esse caso, tá? Que é então o que a gente vai chamar de difração de Fraunhofer. Bom, aqui, né? Tudo que eu tenho falado nesses padrões aqui, na verdade, são fendas, né? Quadradas ou retangulares, né? Então tem aqui um retângulo, tá? Agora, se eu tivesse uma fenda, né, que fosse, por exemplo, um círculo, né? Vamos supor que eu tenho aqui, né, somente um círculo que deixa passar a luz, tá? Então, nesse caso, o meu padrão de interferência e difração ele também muda, né? O meu padrão tanto de interferência e difração ele depende da geometria da minha fenda, né? Então, se eu tenho uma fenda circular, eu vou observar um padrão de interferência e difração também circular. Note que aqui eu vou ter o meu primeiro máximo, né, de difração, máximo central, segundo máximo, terceiro máximo e assim por diante, né? E os mínimos também continuarão lá, tá? Só que aí agora, como a geometria muda, tá? A expressão ela também vai mudar, porque agora eu teria que usar, né, uma outra expressão aqui, tá? Então eu teria que basicamente, né, converter a minha onda plana lá, eu teria que parametrizar ela, por exemplo, numa onda, né, esférica ou circular aqui. Então vai aparecer esse fator, tá? Ou seja, só para chamar a atenção que eu continuo tendo os meus mínimos, né? Só que agora os fatores eles vão mudar um pouquinho, tá? E o principal é que a geometria também muda, tá? Ou seja, a geometria do meu padrão de interferência e difração, ela depende totalmente da geometria da minha fenda, que vai ser um fator bem importante quando a gente usa, por exemplo, em aplicações, né? Muitas vezes eu até não quero, né, ou não consigo medir a espessura, né, por exemplo, dessa fenda, tá? Mas eu consigo saber a geometria, né? Por exemplo, igual se eu tiver um objeto alinhado, né, várias fendas alinhadas aqui, sempre em linha reta, isso vai gerar um padrão de interferência e difração em linha reta, tá? Só que agora, se eu tiver, por exemplo, as minhas fendas, né, por exemplo aqui, formando um hexágono, tá? O meu padrão de difração ele também vai formar um hexágono, ou seja, eu vou conseguir saber pelo menos qual que é o arranjo, né, dessa fenda, tá? Simplesmente olhando o meu padrão de difração e de interferência, tá? Então isso também normalmente é bem usado, né? E aí por fim, né, a gente normalmente quando a gente faz experimentos, né, vamos dizer assim, de interferência e difração, aqui a gente né, foi tratado, por exemplo, com uma fenda, duas fendas, né, ok? Mas, na verdade, o que acontece a gente normalmente trabalha com várias fendas, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma que a gente chama de rede de difração, nessa rede de difração ela vai ser formada por várias fendas, okay? Então eu tenho aqui, né, uma sequência com várias e várias fendas, né, com espessuras muito finas, tá? Na hora que eu jogar uma luz sobre essa rede de difração, o que vai acontecer? Basicamente a mesma coisa, né? Se eu tenho aqui somente duas fendas, eu vou observar um padrão como esse. Quando eu tenho mais fendas, ó, note que as intensidades aqui elas começam a aumentar, né? Só que a posição dos máximos aqui não mudam, tá? O que vai acontecer, a gente eventualmente começa a aparecer igual aqui, ó, vai começar a aparecer o que a gente chama de máximos secundários, ok? Só que os máximos principais, eles continuam aqui aparecendo normalmente. Eles ficam cada vez mais intensos, tá? Então, quanto maior for a minha rede de difração, mais intenso vão ser esses máximos aqui. Então, mais claros eles ficam de aparecer, tá? Só que as posições não mudam, tá? Entre os máximos. É claro que desde que essas fendas, né, estejam aqui com o mesmo espaçamento, né,
Então, se eu colocar aqui 2 fendas, ou 3 fendas, ou 4, com os mesmos espaçamentos, aí sim eu vou observar máximo sempre na mesma posição, né? Claro que se eu mudar as distâncias, aí essas posições mudariam, tá? Então, por exemplo, né? Então, de novo, se eu tiver somente uma fenda, eu vou observar somente um efeito como esse, de difração. Então, eu tenho um máximo central aqui com os outros máximos, né? Primeiro máximo, segundo e terceiro, tá? E aqui o primeiro mínimo, segundo mínimo, terceiro mínimo de difração. Então, aqui o centro está aqui. Ok? Se eu tiver 2 fendas, aí eu vou observar também interferência. Então, eu tenho, olha só, o meu máximo central está aqui de difração, só que agora eu tenho os máximos e mínimos também de interferência. Se eu aumentar para, por exemplo, 10 fendas, né, os meus máximos, olha só, o centro deles continuam na mesma posição. Tá? Só que, como eu falei, a gente começa a perceber aqui alguns efeitos, né, de máximos secundários. Tá? Só que os máximos, os centros, né, de cada máximo continua ainda no mesmo lugar. Tá? Então, o efeito continua sendo o mesmo. Se eu colocar aqui 100 fendas, eu vou continuar observando os máximos de intensidade aqui no mesmo lugar, tá? E assim por diante, né? Então, quando a gente trabalha com uma rede, né, a gente vai ver pontos bem mais intensos aqui, onde a gente ainda consegue determinar, por exemplo, a espessura, né, a distância entre essas fendas ou a espessura de cada fenda, tá? Bom, pessoal, então esse é um pouquinho do que acontece quando a gente tem os fenômenos de difração e fenômenos de interferência somados a fenômenos de difração. Abraço.